Os fantasmas da casa abandonada. A casa abandonada na colina tinha uma reputação sinistra entre os moradores da pequena cidade de Ravenswood. Sua estrutura desmoronada e janelas quebradas eram um lembrete constante dos horrores que se diziam ter ocorrido lá. Para muitos era apenas uma lenda urbana, mas para outros, especialmente aqueles que viviam perto, os gritos e sombras que emergiam da mansão à noite eram muito reais. Certa vez, há muitos anos, a família Whitmore havia construído a casa como um símbolo de sua prosperidade. Era uma construção grandiosa, com salões elegantes, escadarias de mármore e lustres de cristal. No entanto, a tragédia não tardou a se abater sobre eles. Primeiro, a filha mais nova, Emily, desapareceu sem deixar vestígios. Logo após, o pai, Jonathan Whitmore, foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas no porão, pendurado por uma corda, mas com marcas estranhas em seu corpo que ninguém conseguia explicar. A mãe, Margaret, enlouqueceu de tristeza e foi internada em um asilo, onde passou o resto de seus dias murmurando sobre eles que vêm à noite. Dizem que, desde então, a casa ficou assombrada pelos espíritos dos Whitmore. Os moradores evitavam passar por perto após o anoitecer, alegando ouvir risadas infantis seguidas de gritos agoniantes que ecoavam na escuridão. A vegetação ao redor da casa parecia crescer de maneira desordenada, como se a própria natureza quisesse engolir aquele lugar amaldiçoado. Certa noite, um grupo de adolescentes, desafiando os rumores, decidiu explorar a mansão. Entre eles estava Lucas, um garoto cético que sempre zombava das histórias de fantasmas. Armados com lanternas e uma coragem duvidosa, os jovens adentraram o velho casarão. Assim que cruzaram o limiar da porta, um frio intenso os envolveu. E os passos ecoavam de forma estranhamente amplificada pelos corredores vazios. Explorando a casa, encontraram retratos antigos da família Whitmore, agora cobertos de poeira e teias de aranha. Havia uma sensação palpável de tristeza e desespero impregnada no ar. De repente, um ruído agudo rompeu o silêncio. Era como o som de unhas arranhando uma superfície de madeira, vindo do andar de cima. Tremendo, mas determinados a provar que não havia nada de sobrenatural, subiram as escadas. No segundo andar, encontraram um quarto que parecia intacto, como se tivesse sido poupado pela passagem do tempo. No centro, um berço coberto por um véu de linho branco. Lucas, movido por uma curiosidade mórbida, se aproximou e, com a mão trêmula, levantou o véu. Lá, deitado no berço, estava o esqueleto de um bebê, com uma fita azul desbotada presa a uma mecha de cabelo. Os outros jovens gritaram e recuaram, mas antes que pudessem sair do quarto, a porta se fechou com um estrondo. As luzes das lanternas começaram a falhar e um sussurro indistinto preencheu o ambiente. "Vocês não deveriam estar aqui", murmurava a voz gélida e sem vida. Figuras nebulosas começaram a se formar no ar, ganhando lentamente a forma de uma mulher com olhos vazios e um sorriso sinistro. Era Margaret Whitmore, ou o que restara dela, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. Desesperados, os adolescentes tentaram forçar a porta, mas era inútil. As sombras dançavam ao redor deles, rindo e sussurrando. Lucas, finalmente aceitando a realidade do sobrenatural, começou a rezar, algo que não fazia desde a infância. De repente, uma força invisível o arremessou contra a parede, e ele perdeu a consciência. Quando Lucas acordou, estava na calçada em frente à casa, com os primeiros raios de sol iluminando o céu. Seus amigos também estavam lá, todos em estado de choque. Ninguém conseguia se lembrar de como tinham saído da casa. O que sabiam era que nunca mais ousariam voltar. A casa na colina permaneceu abandonada, um monumento silencioso aos horrores que abrigava. E as histórias continuaram, cada vez mais aterrorizantes, alimentadas pelos relatos daqueles que haviam sobrevivido à noite mais longa de suas vidas. Para os moradores de Ravenswood, a lição era clara. Alguns lugares devem ser deixados em paz, pois os mortos nem sempre descansam em silêncio.